Ministério pastoral feminino é bíblico? Não é bíblico? Existe pastora na Bíblia? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. E até o final desse vídeo eu vou trazer a conclusão que o apóstolo Paulo trata sobre este tema. Beleza? Então segura aí, porque é muito importante você entender o texto que ele trabalha sobre isso e ele coloca ali um checkmate nesse assunto. Mas, antes de chegar aqui na conclusão e até mesmo expor tudo que eu preparei para vocês, eu quero pedir para vocês os 3 Cs. O que é os 3 C? Curte, comenta e compartilha. É triste em saber que mais de 80% das pessoas que acompanham aqui o meu canal no YouTube ainda não são inscritos nem no canal, pessoal. É muito rapidinho, você se inscreve aqui rapidinho, aperta o sininho de notificação e deixa um comentário para um próximo vídeo e compartilha nos status ou nos stories aí do seu Instagram. Conto com a sua ajuda. E para você que sempre está me ajudando, sempre está interagindo aqui, já curte o canal aqui, eu quero te agradecer por estar aqui em mais um vídeo. Então, bora para o nosso tema. Vou segurar muito vocês aqui hoje não. Eu escrevi aqui muitas coisas aqui para me pontuar, porque eu quero trabalhar bastante aqui e tentar fechar esse assunto, tá? Antes de tudo, não é um vídeo machista, meus irmãos. As nossas irmãs em Cristo são totalmente capazes o suficiente para trabalhar na obra de Deus. Mas vamos para os textos bíblicos e aqui tem argumentações que se levantam a favor e contra este tema tão polêmico, ministério pastoral feminino. À luz da Bíblia Sagrada, existe algum texto que fala sobre pastora? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo. Existe ou não existe? Te deu tempo para comentar. Tem um texto que fala sobre pastora. E esse texto está lá em Gênesis 29, verso de número 9. A personagem apresentada aqui é Raquel. E ela é apresentada como pastora do rebanho do seu pai. É muito curioso que aqui ela não cuidava de pessoas. Ela cuidava de um rebanho de animais. E ela é tida aqui como pastora. É a única vez que vai aparecer o termo pastora na Bíblia. Vamos então aqui agora discorrer alguns pontos que não concordam com o ministério pastoral feminino. Depois eu falo aqui os textos e as ideias que eles usam para defender que existe sim. Um dos pontos que é usado para defender que não existe ministério pastoral feminino é o seguinte: Deus não separou no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, mulheres para o ofício e o trabalho no culto a Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo. Você não vai ver sacerdotisas dentro da nação de Israel. Sempre Deus levantou homens, sacerdotes. Você vai encontrar sacerdotisas em religiões tidas como pagãs segundo a Bíblia Sagrada. Religiões que não adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí tinham as suas sacerdotisas. Não era costume e Deus não ordenou e não levantou mulheres para exercer função no culto do Velho Testamento. E segura aí que você já deve estar pensando aí, né? Já deve estar aqui na mente sua aí. Ah, mas isso está ligado ao contexto patriarcal, ao contexto cultural. Segura que nós vamos chegar lá. Outro ponto importantíssimo, segundo argumento. No Segundo Testamento, ou Novo Testamento, Jesus Cristo não escolheu apóstolas. Ele escolheu 12 apóstolos, homens. E aí, mais uma vez, você deve estar falando, mas isso está ligado ao contexto cultural da época. As mulheres eram analfabetas, não tinham o direito ao estudo. Segura que nós vamos trabalhar sobre isto também, beleza? Eu até escrevi aqui, deve estar se perguntando ligado ao contexto. Segura, ó, para vocês terem uma ideia. No Velho Testamento e também no Novo, mulheres são apresentadas como profetisas. Profetisa é uma coisa, ser pastora, líder espiritual, religiosa é outra coisa, ok? Ainda no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, isso aqui é um ponto muito importante, que seria o terceiro ponto aqui, o terceiro argumento levantado para aqueles que não concordam com o ministério pastoral feminino, é o seguinte: quando Judas se mata, um dos 12 apóstolos, abre uma vaga no colégio apostólico. E aí os apóstolos lá em Atos 1 vão se reunir para colocar alguém no lugar de Judas. Eles poderiam muito bem mesmo, ter escolhido uma mulher para estar no lugar de Judas. E nós tínhamos mulheres ali excepcionais, como Maria, mãe de Jesus, e tantas outras que serviam a Jesus Cristo, Maria Madalena e tantas outras. Por que não colocaram uma mulher no lugar de Judas? Colocaram um homem. Tá ligado ao contexto cultural da época. Vamos chegar lá, vai segurando aí, porque eu sei que tá martelando isso na sua cabeça, porque sempre isso é levantado quando se trabalha sobre isso.
E agora aqui um quinto ponto para entrar então para os textos que as pessoas usam para validar o ministério pastoral feminino é o seguinte, é um ponto filosófico, eu usei aqui contextos bíblicos, tá? Onde as pessoas arrumam um pressuposto, né? Ou outros usam para falar, tá vendo? Não tem como ter pastor, porque esses textos aqui deixam muito claro que tinha que ser homem. O quinto ponto já é um questionamento filosófico, tá bom? Qual que seria o questionamento filosófico? Vamos fazer aqui uma suposição, um exemplo, que em uma igreja tem uma pastora. Ela é a pastora da igreja. E o marido dela é diácono, serve na igreja como diácono. Automaticamente, por conta até mesmo do estatuto da igreja, da organização, na igreja, o marido dessa mulher que é diácono será submissa à pastora, porque ela é a líder da igreja. Mas quando chegar na casa deles, a esposa terá que ser submissa ao marido, conforme diz o texto bíblico, ele é o sacerdote do lar. Parece que fica meio sem pé sem cabeça, na igreja é ela que está na autoridade, é ela que delega as ordens, mas em casa é o marido que é o sacerdote do lar e o cabeça do lar. Parece que não tem muito sentido. Tá? Outro questionamento que se levanta também está ligado à biologia do homem e à biologia da mulher. As nossas irmãs, segundo o texto bíblico, devem ser tratadas como o vaso mais frágil. Está muito ligada às emoções, aos sentimentos da mulher. Você imagina, você que é obreiro, conhece a igreja de Deus, são pastores. Em reuniões de ministério que eu já participei, tem reuniões que são acalorosas, são fervorentas, né? Fervorosas, enfim, depende do contexto aí que você tá, vai entender diferente minha palavra do lugar do Brasil ou do mundo. E realmente não era para acontecer isso, mas o pau quebra. Você imagina uma pastora tá no meio de um monte de homem, o pau quebrando e não desmerecendo por ser mulher, isso não é machismo, é a biologia dela, é o que o texto bíblico diz, ela é tida como o vaso mais frágil. Como que ela vai resolver essa situação? E eu já vi obreiro partir para cima um do outro, até do pastor, para querer pegar pelo pescoço. Eu sei que isso é antibíblico, é errado, mas acontece, é uma tristeza. Como que uma mulher vai lidar com isso? É complicado. Agora vem aqui, nessa segunda parte, alguns questionamentos para aqueles que vão defender o seguinte: sim, tem pastora na Bíblia e eu tenho textos para provar. Alguns vão tentar referendar que existe ministério pastoral feminino através de aos Romanos, capítulo 16 e verso 1. Quando o apóstolo Paulo cita Febe, que nós entendemos que é uma irmã em Cristo, há um questionamento se era um homem ou se era uma mulher, porque alguns entendem que é um nome unissex, né? Poderia ser um homem, mas a maioria dos grandes intérpretes eruditos entende que é uma mulher, e eu também entendo que seria uma mulher, Febe. E ela é tida aqui como a palavra diáconos. A palavra no original ali aparece diáconos, que significa aquele que serve na igreja. Então ela é tida como uma diaconisa. Não tem problema quanto a isso, porque isso está no texto bíblico, mas ela não é pastora, ela é diácona, ou diaconisa, né? Como é dita nos dias de hoje, aquela que serve e trabalha na igreja, que é uma das funções dos diáconos, servir, trabalhar dentro da igreja, mas ela não era líder da igreja, ela não era a pastora da igreja, ela era uma diaconisa, ou um diácono, aquela que servia na igreja. Outro argumento que se usa muito para tentar validar o pastorado feminino, o ministério pastoral feminino, é a ideia de que tem um casal na Bíblia, que eles são muito ilustres, que é Priscila e Áquila. Lembra desse casal? Priscila e Áquila. Aí alguns falam o seguinte, vocês vão perceber que na maioria das vezes, lá em Atos dos Apóstolos, quando vai citar Priscila e Áquila, ela aparece como primeira, como principal. O nome dela vem primeiro, Priscila. Isso quer dizer que ela era a líder, a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Então demonstra que ela era a líder, ela era a pastora. Não necessariamente. Ah, mas Pedro era citado sempre primeiro, Pedro, Tiago e João, isso denotava que ele era líder. Depende do contexto. Pedro foi pastor da igreja de Jerusalém, Tiago também por um tempo foi pastor da igreja de Jerusalém, e João também já foi pastor na época dos apóstolos, ele foi o último apóstolo a morrer, certo? E isso não se sustenta muito, por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 2, aparece Áquila e Priscila, aparece o nome de Áquila primeiro. Então não é sempre que aparece o nome de Priscila e depois de Áquila. E isso não é um fator determinante para concluir que ela era pastora. A Bíblia não apresenta ela como pastora. Então isso daqui eu respeito quem usa esse texto, mas eu não concordo, tá bom? E eu entendo o seguinte, pessoal. O apóstolo Paulo deixa muito claro o porquê não existe ministério pastoral feminino. Não era apenas o problema cultural que eu falei que ia tratar e trato agora. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar em 1 Timóteo, tá bom? Em 1 Timóteo, ele vai trabalhar o seguinte, pessoal. Ele vai trabalhar que a mulher, ela não poderia ensinar na igreja. Isso daqui eu entendo, que também está não apenas ligado ao contexto cultural que a mulher era iletrada, certo?
Por quê? Porque as mulheres, você vê que Paulo fala que a mulher deve ficar em silêncio. Isso não é para os dias de hoje. Naquele contexto, quando tinha reunião, principalmente no templo de Jerusalém, as mulheres participavam e por não terem aprendido, serem alfabetizadas, gerava muita dúvida, acabava causando muito barulho na hora da reunião do culto, questionamento, perguntando para o marido. Por isso que ele fala, se quer saber alguma coisa, pergunte em casa para o seu marido. As explicações para não atrapalhar na hora do culto, na hora da exposição da palavra de Deus, que para eles eram o Velho Testamento, ainda não tinha, porque eles nem tinham noção que essas cartas virariam o Novo Testamento. Então é o seguinte, naquele contexto, realmente as irmãs tinham a ter dificuldade de ensinar porque não conseguiam ler, não sabiam ler. Como ia expor o Velho Testamento? Então Paulo fala para a mulher ficar em silêncio e não ensinar na igreja. Contexto remoto, vamos fazer a exegese do tempo. Agora, em exercer autoridade e liderança, o problema não era apenas o problema cultural de um contexto patriarcal ou de um contexto que elas não tinham alfabetização. Ele vai usar um problema teológico e eu vou te provar. Então, para exercer liderança e ser líder, ser pastora, ele proíbe por quê? Não é porque elas não tinham conhecimento apenas da lei de Moisés ou do Velho Testamento, porque não sabia ler. Ele vai colocar aqui qual que era o problema. E o problema está aqui, ó. Verso de número 13. Porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. E aí ele conclui dizendo o porquê que a mulher não pode exercer liderança na igreja. E não foi Adão que foi enganado, mas sim a mulher, sendo enganada, caiu e transgrediu. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz para ensinar que a mulher não pode exercer liderança na igreja. Ele deixa muito claro, porque o homem foi criado primeiro e depois a mulher. E foi a mulher que foi enganada e transgrediu, e não o homem. Apesar que em outro contexto ele diz que a culpa é do homem, mas isso fica para outro vídeo. Mas aqui nesse contexto, sobre igreja e sobre o trabalho de homem e mulher na igreja, ele define dessa forma. Para concluir, as nossas irmãs são tão capazes, se não mais capazes do que os homens, de servir na igreja de Deus. Isso daqui não é machismo, o que Paulo ensina, o que a Bíblia ensina, não tem nada de machismo. Simplesmente Deus delegou funções diferentes para homens e funções diferentes para as mulheres. É só isso, não tem problema algum, não é que as irmãs são menos capazes, não tem nada disso, pessoal. Simplesmente tem funções diferentes para homens e mulheres no reino de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E esse movimento de ministério pastoral feminino, ele não tem nem 150 anos. Ao longo da história da igreja não existiu ministério pastoral feminino, isso nunca existiu. Esse negócio teve o seu boom aí com a ideia aí do movimento feminista no mundo e acabou entrando para a igreja e está aí até hoje. Então é o seguinte, outra coisa que sempre me mandam, mas eu fui ungida pastora e agora perdi a salvação? É óbvio que não, isso não interfere na salvação. Simplesmente, à luz da Bíblia, não existe ordenação ministerial pastoral feminina. Você não vai ver isso, você vai ver pastor. Diaconisa? Sim, está no texto sagrado. Outro ponto que eu entendo, se você mora em um ambiente, em um local que não tem um pastor separado por Deus, levantado por Deus e capacitado para assumir a igreja de Deus e tem uma irmã na frente, eu não vejo problema nenhum. Até que Deus levante um pastor capacitado e preparado. Quando este homem foi enviado por Deus, aí essa irmã deve ser pastoreada por este pastor, porque é o que a Bíblia ensina. Deus constituiu homens para exercer liderança na igreja. As nossas irmãs são totalmente necessárias, elas trabalham na obra de Deus, mas não foram chamadas para o ministério pastoral. É simplesmente isso. Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso, mesmo que você discorde de tudo isso que eu trouxe aqui à luz da Bíblia e até da filosofia, mas deixa aqui o que você pensa sobre isso. E compartilhe esse conteúdo para ajudar a sanar a dúvida de muitas pessoas que ainda insistem em defender que existe ministério pastoral feminino. Deixe seu comentário aqui e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.